estar com vocês aqui nesta oportunidade. Esta é a lição de número 1 da nossa revista das escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui nós temos o formato online, ou seja, você pode estudar a lição no conforto da sua casa. Então, por conta disso, estamos disponibilizando a você este material que você pode assistir, parar o vídeo e retomar assim que puder. Lição de número 1, então, vamos ver o tema que está aí na sua tela, a origem da igreja. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 38, onde diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Temos aqui a leitura bíblica em classe, que você pode fazer aí com a sua Bíblia. Está em Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2, e versículo 37 e 38. Vamos logo para o comentário. Está escrito assim na introdução: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato e que importância ela tem. O que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. E Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclesia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Muito bem, aqui já na introdução, podemos ver que a igreja ela foi chamada por Paulo de coluna e firmeza da verdade. Esse é o propósito da igreja. Pedro chamou de geração eleita. A palavra eclésia quer dizer chamados para fora, fora do mundo. Isso significa a palavra eclesia, que quer dizer, na tradução, igreja. Então, o que é igreja? Alguém que foi chamado para fora do mundo, para dentro do corpo de Cristo, da proteção de Jesus, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é uma instituição divina aqui na terra. Não esqueçamos disso. A igreja não é do homem, a igreja não é criada pela mente humana, não. Ela é uma agência divina, um órgão divino aqui neste planeta, nesta terra. Então, é preciso deixar tudo bem claro nesse tocante. Vamos adiante, ponto de número 1. O povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto,
Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Carral é descrito como povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento em Neemias 5:7. O termo Carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Queridos, então vejamos que a palavra que foi traduzida para a igreja, ela já existia no Antigo Testamento. Só que o termo é o termo hebraico kahal. Kahal, que foi então traduzida por ajuntamento, assembleia, congregação. Quando você pega a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, onde foi colocado kahal, foi colocado eclesia, ou seja, o termo que conhecemos hoje como igreja. Então acontece que no Novo Testamento, aquilo que a Bíblia, até então no Antigo, chamava de kahal, foi traduzido por eclesia. Então Jesus, ele criou a sua eclésia, ele criou a sua kahal, a sua assembleia, o seu ajuntamento, a sua congregação, e esta ele chamou de igreja ou eclesia ou kahal. Então os termos são semelhantes. É um ajuntamento de pessoas, uma convocação para o culto. Vamos adiante. No Novo Testamento agora, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então aqui eu quero deixar bem claro o seguinte: em termos de exegese da palavra, Kahal e eclesia é praticamente a mesma coisa. Vamos deixar isso bem claro. Kahal, no Antigo Testamento, e eclesia é a mesma coisa. O que mudou é que Jesus deu uma amplitude maior para o termo eclésia. Se no Antigo Testamento isto estava relacionado estritamente ao povo de Israel, no Novo Testamento foi dado uma amplitude, uma expansão maior desta congregação, que não é mais somente de israelitas, senão de todos os povos da terra que crerem no Senhor Jesus serão inseridos nesta congregação, nesta assembleia, nesta eclesia comprada pelo sangue de Jesus. Vamos adiante. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro. Não que não fosse no Antigo Testamento, tá, pessoal? Não que não fosse. Até porque quando Israel se congregava para receber a Torá, para receber o estudo, para receber a palavra de Deus. Então, não que não fosse. Deixa eu dar esse adendo aqui ao comentário. Isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes
regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com sentido exclusivo. O povo adquirido pelo seu sangue, Mateus 16, 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja e ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. É claro que agora no Novo Testamento, esse termo kahal, ou eclesia do grego, kahal do hebraico, tomou ares um pouco mais santos. Agora é o povo de Jesus, o povo do Messias, que estaria congregado, reunido para receber as doutrinas cristãs do Novo Testamento, o aperfeiçoamento da Torá, que era pregada no Antigo Testamento, no Tanar, no Antigo. Então, é isso que significa aí o projeto de Deus para com a igreja. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Então, a igreja é o quê? O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, é a habitação de Deus. Então, onde Deus habita nessa terra? Bom, dentro da sua onipresença, evidentemente que Deus está presente pela onisciência em todos os lugares, porque ele tudo vê, tudo assiste. Todavia, a Shekhinah, a glória de Deus, ela se manifesta em locais sagrados. E esse local é a igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou me referindo ao templo de 4 paredes onde congregamos. Deus não está preso a templos feitos por mãos de homens.
Todavia, quando a igreja, que somos nós, cada cristão, se reúne em um templo, é claro que ali vamos sentir esta Shekhinah, esta presença, esta habitação de Deus entre nós, porque estamos reunidos e congregados de forma plural em um ambiente só, e isso é adequado, é propício para que a manifestação de Deus se faça presente por meio, através do Espírito Santo, que é o canal, a pessoa pela qual Deus se relaciona conosco. Então, é preciso deixar isso aqui bem claro para o nosso entendimento. Ponto de número 2. A igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, e este mistério que fora revelado, era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja bem, o mistério que Paulo vai falar na carta aos Efésios é a igreja. Então, o que o Antigo Testamento, é o que o Antigo Testamento ocultava, e Paulo vai chamar de mistério, é a igreja. Ela já existia na presciência, na mente, no caderno de Deus, já estava anotado que viria um tempo, na plenitude dos tempos, desculpe a redundância, que o Messias viria ao mundo, e já veio, e ele fundou a sua Kahal, a sua igreja, e é por meio desta que o homem é regenerado. Não há nenhuma instituição na terra capaz de restaurar o homem e reconectá-lo com Deus, senão pela igreja. Ninguém vai para o céu. Aqui eu estou dizendo ninguém em um termo assim mais teológico, mais genérico. Deus é que julga, Deus é que sabe, mas no protocolo de Deus é por meio da igreja que ele salva. Porque a igreja prega o Messias. A igreja prega o pacto com o Senhor Jesus, o Messias de Deus. Vamos aqui para a continuação, subtópico 2. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Era o que eu falava antes. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. Desta forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1 e 10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta?
A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como evento futuro. Eu também creio e tenho pregado isso, que a igreja, ela não só nasceu na cruz, ela nasceu mesmo, dependeu da cruz, mas o nascedouro da igreja foi o Pentecostes. Por que Atos 2? Porque dependia da descida do Espírito Santo, o outro Consolador, para que a igreja então desse o seu start, a sua, o seu nascedouro. Claro que na cruz, quando o soldado perfura o lado do Senhor Jesus, era como se o bisturi de Deus estivesse cortando o lado para nascer a igreja. Assim como no Éden, Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva, nasceu a igreja, nasceu Eva do lado de Adão, assim nasceu a igreja naquele corte que foi feito em Jesus. Porém, de forma concreta, oficial, Atos 2, por ocasião da descida do Espírito Santo, porque a igreja depende do Espírito Santo para que ela seja uma igreja verdadeira. Então, ali no Pentecostes, eu creio que realmente, de forma oficial, nasce a igreja. A cruz nasceu também, mas foi uma forma assim, o projeto da igreja acontecendo de forma cabal na cruz, dependeu da cruz, sem dúvida, mas o acabamento, a primeira marcha foi dada em Pentecoste. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. É o que falávamos. A igreja torna-se uma realidade concreta por ocasião da descida do Espírito Santo. Vamos para o ponto de número 3. A igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanou, ou metaneu, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. É isso. Boa essa palavra que diz que a igreja
o ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão. É diferente de um clube em que alguém pode se associar, paga ali uma mensalidade, compra um título e se faz sócio de um clube, de uma entidade. Não funciona assim na igreja. O processo pelo qual alguém é inserido na igreja é a conversão, que vem da palavra grega metaneu, que significa arrependimento, mudança de mente, mudança de mente, tem que convergir, mudar de vida, abandonar o pecado, abandonar a velha vida, levar a natureza pecaminosa para a cruz, morrer para este mundo, entrar pela porta estreita e negar a sua vida, essa vida de prazeres mundanos, e viver a nova vida em Cristo Jesus. Este é o processo pelo qual se aderimos à igreja, entramos na igreja, no corpo místico de Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então significa que somos batizados no corpo de Cristo. É esse batismo no Espírito, ou seja, uma vida espiritual. Não confunda com batismo com o Espírito Santo, que é por falar em línguas a sua evidência. Aqui, o que o comentário está querendo dizer é que nós somos inseridos na igreja através desta vida espiritual, deste guiar do Espírito Santo na nossa vida. O batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Então, veja bem, o Espírito Santo, ele nos introduz no corpo de Cristo. E quem está incluído no corpo de Cristo pode receber o batismo com fogo. Por que batismo com fogo e com o Espírito Santo? Para diferenciar do batismo em águas, que era aquele batismo pregado por João Batista. Quando você aceitou Jesus e foi batizado em águas, você teve por evidência a água que está escorrendo no teu corpo, e assim você está dando de forma pública uma confissão que agora você é cristão. Assim como a água revela que você foi batizado em águas, assim as línguas estranhas revelam que você foi batizado com o Espírito. Então a evidência é o falar em novas línguas.
Então, voltando aqui à explicação. O Espírito Santo te introduziu no corpo de Cristo, a igreja. Agora, Jesus vem e te batiza com fogo e com o Espírito, que é o falar em outras línguas. Só aqui tentando dar uma explicação o que é uma coisa e o que é outra. Você não precisa falar em línguas estranhas para ser salvo. Seria uma heresia eu dizer isso. É importante você buscar o dom de línguas, é um revestimento, é um poder que Deus nos dá através do seu Espírito, é uma força espiritual, é uma capacitação espiritual a mais para você vencer nesse mundo e ter uma vida cristã mais espiritual, mais excelente, mais avivada. Todavia, eu não posso aqui dizer que só quem fala em línguas vai para o céu. Pelo amor de Deus, não. Eu não estou dizendo isso, nem a Bíblia atesta isso. O ladrão que estava à direita, ao lado de Jesus na cruz, não falou em línguas. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então basta você crer no Senhor Jesus para você ser salvo. Agora, uma vez salvo aqui na terra, você pode buscar o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Eu creio que isso já foi bem compreendido. Conclusão: nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte. Ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a igreja, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. É o que eu dizia antes. A igreja não é criada por homens. Ela não foi pensada por homens. Ela não foi planejada pela mente humana, não. Foi pela mente divina. Ela foi criada por Cristo na cruz e teve a sua data inicial em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre os discípulos de Jesus. Logo, ela é uma instituição divina, um organismo espiritual aqui na Terra, uma agência divina para salvar o homem, para salvar a humanidade. Entre você para a igreja, converta-se ao Senhor Jesus e será salvo. Glória a Deus. Eu convido você para assistir aí semana que vem. Querendo Deus, vamos gravar a lição de número 2, que terá o título Imagens Bíblicas da Igreja. Portanto, não perca, fique ligado aqui na nossa postagem. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda, para receber e ficar atento aos vídeos que aqui postamos. Também aí dê o sininho aí, clique no sininho para receber uma notificação quando eu gravar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai assistir logo que ele é postado. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ficar até aqui conosco, fique na paz do Senhor Jesus. Amém, amém.